Olá, você confere agora notícias que são destaque no Senado Federal. Na quarta semana em funcionamento, a CPI da pandemia ouviu o depoimento dos ex-ministros da Saúde, Eduardo Pazuello, e das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Veja alguns dos principais pontos questionados pelos senadores. A semana de depoimentos na CPI começou com o ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, que deixou o cargo em meio a críticas de que teria isolado o Brasil no cenário internacional, prejudicando o combate à pandemia. O ex-ministro negou que a política externa do governo brasileiro, na gestão dele, tenha prejudicado a compra de imunizantes. Eu não entendo nenhuma declaração que eu tenha feito em nenhum momento como anti-chinesa. O nosso comércio com a China aumentou significativamente ao longo desse governo. Entre 2019 e 2020, os números de 2020, mesmo com a pandemia, mostraram um aumento de 9% das nossas exportações destinadas à China. O ex-ministro confirmou que, a pedido do Ministério da Saúde, tentou viabilizar a obtenção de insumos para a fabricação de cloroquina. Ele disse que, naquele momento, havia justificativa para isso. Em função de um pedido do Ministério da Saúde, foi que nós procuramos ajudar a viabilizar uma importação de insumos para farmacêuticas brasileiras produzirem hidroxicloroquina, que já estava contratado, mas a Índia, justamente como havia uma procura mundial, não se sabia se a cloroquina teria uma procura ainda maior, havia bloqueado exportações. O presidente da República, ele, em determinado momento, pediu que o Itamaraty viabilizasse um telefonema dele com o primeiro-ministro. Então houve a participação do presidente da República? Sim. O depoimento mais aguardado na CPI, o do ex-ministro Pazuello, durou 2 dias. O depoimento começou na quarta-feira, mesmo com o habeas corpus garantindo a ele o direito de ficar calado para não se incriminar. O ex-ministro respondeu a todos os questionamentos. Sobre o episódio em que teria anunciado a compra de 46 milhões de doses de Coronavac e sido desautorizado depois pelo presidente Bolsonaro, ele disse que não houve ordem para não comprar. Nunca foi dada esta ordem, senador. Publicamente foi postada. Nunca foi dada postagem. Em lives. Vou explicar para o senhor. Uma postagem na internet não é uma ordem. Ele foi questionado sobre a demora do Brasil em assinar contrato para a compra de vacinas da Pfizer. Pazuello citou as cláusulas, segundo ele, assustadoras, apresentadas na primeira proposta. Nós estamos falando de isenção completa da responsabilidade por efeitos colaterais e transferência do fórum para julgamento das ações para Nova York. Estamos falando de pagamento adiantado. Por que Vossa Excelência não respondeu às 7 propostas feitas pela Pfizer ao longo dos 6 meses? Foram respondidas em negociação intensa e direta com dezenas de documentação e reuniões. Ele foi perguntado também sobre as orientações do Ministério da Saúde relacionadas ao uso da cloroquina. Justificou que vários países têm protocolos para uso do medicamento contra a Covid-19 e que o Ministério da Saúde fez a nota técnica seguindo uma nota do Conselho Federal de Medicina. O Conselho Federal de Medicina fez uma publicação clara, dando autonomia aos médicos utilizar tais medicamentos, inclusive a hidroxicloroquina, cloroquina, de forma off-label. E nós, seguindo o conselho, colocamos da seguinte forma, 2 pontos. Médico, se você resolver prescrever os seguintes medicamentos que estão hoje público e notório sendo usados off-label, atenção para dosagem de segurança. Questionado sobre a crise de saúde em Manaus, ele disse que foi montada a maior operação logística da história para resolver a situação. No dia 10 à noite, tomei conhecimento. No dia 11, abrimos o CICC. No dia 12, chegou o primeiro avião carregando oxigênio líquido, que é o avião da Força Aérea Brasileira. A White Martins foi consumindo o seu estoque até chegar em 13 para 14, quando teve uma queda de 20%, mais ou menos 20 e poucos por cento não atendidos. E isso aconteceram por 2 a 3 dias, entre o 13 e dia 15. No dia 15, já voltou a ser positivo o estoque
o estoque de Manaus. Não faltou oxigênio no Amazonas apenas 3 dias, pelo amor de Deus, ministro Pazuello, pelo amor de Deus. Faltou oxigênio na cidade de Manaus mais de 20 dias. É só ver o número de mortos. Foi liberado ano passado 2.616 milhões. Que conversa é essa, rapaz? Sim, tinha dinheiro lá. Você não está falando a verdade, rapaz. Mas está aqui Você está mentindo. Não sou puxar a tabela e vou ver quanto é que foi para lá. Esse recurso foi quanto é que não foi. Foi o dinheiro lá. Não é irresponsabilidade do governo federal, é do governo do estado lá do Amazonas. Por causa da ordem do dia e da quantidade de senadores inscritos para fazer perguntas, foi suspenso e retomado na quinta-feira. A crise sanitária no Amazonas, no início do ano, especialmente em Manaus, com a falta de oxigênio, voltou a ser foco de muitos questionamentos. O senador Eduardo Braga perguntou de quem foi a responsabilidade pela falta de oxigênio no estado. O ex-ministro culpou o governo estadual. A empresa White Martins, que é a grande fornecedora, associada também, somada à produção da Carbox, que é uma empresa menor, ela já vinha consumindo a sua reserva estratégica e não fez essa posição de uma forma clara desde o início. Começa aí a primeira posição de responsabilidade. Não tem como nós isentarmos essa primeira posição. Cabe, o contraponto disso é o acompanhamento da Secretaria de Saúde, que não fez. Se a Secretaria de Saúde tivesse acompanhado, de fato e de perto, a situação da produção e consumo do oxigênio, preocupada com o aumento do oxigênio, teria descoberto que estava sendo consumida uma reserva estratégica e que medidas precisariam ser feitas imediatamente. Nós fomos muito proativos da nossa parte, no momento que tomamos conhecimento. Lamento discordar. Vossa Excelência chegou com a sua equipe em Manaus, mas não providenciou o avião para ir buscar o oxigênio na Venezuela. Não providenciou para buscar oxigênio líquido em volume e em quantidade necessária. Nem o senhor, nem a Secretaria do Governo do Estado, nem a Prefeitura, nem ninguém. E o que aconteceu? Vidas se foram. Nós já tivemos uma primeira mostragem dessas contradições em verdades e omissões. O depoente, em 1, 2, 3, 5, 6, 7, em 14 oportunidades, mentiu flagrantemente. Ousou negar suas próprias declarações. Quero enaltecer a postura do ministro Eduardo Pazuello diante desse colegiado. Apesar de comparecer a essa CPI, amparado por um habeas corpus que lhe confere o direito ao silêncio, isto é, de não responder a perguntas que possam, por qualquer forma, incriminá-lo, o depoente não se evadiu em nenhum momento, respondendo todos os questionamentos que lhe foram dirigidos. O próximo depoimento na CPI da pandemia vai ser o da médica Mayra Pinheiro, que é secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde no Ministério da Saúde. Ela defendeu o tratamento precoce com o uso da cloroquina em diversas ocasiões e responde a uma ação de improbidade administrativa que investiga a atuação do Ministério no colapso do sistema de saúde do estado do Amazonas. Mayra recorreu ao Supremo Tribunal Federal para ter o direito de ficar calada no depoimento, mas teve o pedido negado pelo ministro do STF, Ricardo Lewandowski. No dia 20 de maio de 2020, o Ministério da Saúde publicou uma nota técnica orientando o uso da cloroquina e da azitromicina no tratamento precoce da Covid-19. Na época, os estudos de laboratório mostravam que, in vitro e em alta concentração, a droga poderia combater o vírus da Covid. O anúncio do protocolo de uso da cloroquina foi feito pela médica cearense Mayra Pinheiro, que é secretária da Educação e do Trabalho no Ministério da Saúde. Na época, ela argumentou que o Conselho Federal de Medicina deu autonomia aos médicos para prescreverem a cloroquina a seus pacientes e que o Ministério da Saúde precisava se manifestar sobre esse uso. O Ministério da Saúde ainda não tinha se posicionado oficialmente. Hoje, nós orientamos
que as prescrições médicas possam ser feitas. Nós tomamos a decisão de disponibilizar, aumentando os nossos estoques desses medicamentos. Na mesma nota que mostra a dosagem do medicamento, há um alerta. Não há ensaios clínicos que comprovem o benefício dessa medicação para o tratamento da Covid. Na ocasião, o Ministério da Saúde também divulgou um termo de consentimento para o paciente que decidisse aderir ao tratamento precoce. O documento avisa que a droga pode causar disfunção hepática e cardíaca, entre outras coisas. Em relação a esse medicamento, é que muitos estudos foram feitos sem método e os que foram feitos com metodologia mais ortodoxa são estudos que darão respostas ainda num tempo mais à frente. A pedido de 4 senadores, a CPI deve escutar o depoimento da médica Mayra Pinheiro. Nos requerimentos, os senadores apontam que Mayra deve explicações sobre a defesa do tratamento precoce, a compra e distribuição de cloroquina e o papel do Ministério no colapso do sistema de saúde de Manaus. Mayra Pinheiro é uma das 6 pessoas que respondem por improbidade administrativa numa ação movida pelo Ministério Público Federal que investiga a ação do governo estadual e federal durante a crise no sistema de saúde do estado. Mayra esteve em Manaus dias antes do sistema de saúde entrar em colapso, mas para difundir o tratamento precoce. Foi ela, inclusive, quem assinou um ofício cobrando dos médicos manauaras o uso da cloroquina e da azitromicina. Todas as atividades que foram demandadas inicialmente em Manaus foram feitas por mim. A função das visitas era conversar com os colegas médicos, todos esses profissionais eram médicos, tentar orientá-los sobre o atendimento precoce na unidade, sobre todos os recursos que eles poderiam fazer. Em março deste ano, a Organização Mundial da Saúde concluiu no estudo clínico que a hidroxicloroquina não diminui a mortalidade ou a internação por causa da Covid-19. A pesquisa também recomenda que a cloroquina não seja utilizada como tratamento profilático em pacientes que não tiveram Covid-19. I think we have said a lot about Brazil. The situation is very, very concerning. A orientação que é checar com todos os laboratórios, Oswaldo Cruz, laboratórios militares, que essa produção seja intensificada, já há um calendário. Antes da pandemia, a cloroquina era uma droga usada pelo SUS no tratamento da malária. Ela é um medicamento de baixo custo produzido pelo Laboratório do Exército. Por causa da demanda do Ministério da Saúde pela cloroquina, o Laboratório do Exército intensificou a produção da droga. No dia 20 de março, o Laboratório do Exército comprou com dispensa de licitação 72 quilos de cloroquina por R$ 35.136, num custo de R$ 488 o quilo. No dia 23 de março, houve mais 3 licitações de cloroquina. Uma de 65 quilos, que custou R$ 31.720, e 2 de 71 quilos, que custaram R$ 34.648. Nessas 3 compras, o quilo da cloroquina saiu a R$ 488. Já no dia 6 de maio, houve uma compra de 500 quilos de cloroquina por R$ 652 mil. O valor do quilo chegou a R$ 1.304. Houve uma segunda compra com o mesmo valor no dia 20 de maio, dia em que foi anunciado o protocolo de uso da cloroquina. Eu não autorizei distribuição de cloroquina na minha gestão. Mas está havendo? Senador, eu não tenho conhecimento que esteja havendo distribuição de cloroquina na nossa gestão. Com o alto índice de endividamento das micro e pequenas empresas por causa da pandemia do coronavírus, muitas empresas deixaram de pagar os impostos e perderam o acesso aos financiamentos. Um projeto apresentado no Senado libera o acesso ao crédito a essas empresas negativadas enquanto durar a pandemia. Essa costumava ser uma das ruas mais movimentadas do centro do Rio de Janeiro na hora do almoço. De todos os restaurantes da área, só um permanece aberto e vazio. Com a pandemia de Covid-19 e a paralisação da economia, muitas empresas estão com dificuldade para sobreviver. Micro ou pequenos, então, enfrentam ainda mais dificuldade em conseguir crédito para seguir adiante.
Marco é empresário e está vivendo esse drama. A gente não sabe até quando iremos permanecer com nossa empresa funcionando e seremos mais uma empresa fechada a qualquer momento e muitos desempregados e muitas famílias sem levar o seu pão para dentro de casa. Rafael faz hambúrgueres artesanais e também teve um negócio afetado pela crise. Eu tive que expandir a minha área de delivery, entrar em aplicativos que eu não estava antes e agora está voltando ao normal, graças a Deus. 92% das micro e pequenas empresas se endividaram por causa da queda de faturamento durante a pandemia. E o pior, não conseguiram pagar os impostos federais. Nesse caso, a empresa devedora fica negativada no CADIM, o banco de dados do governo que registra os débitos de pessoas físicas e jurídicas. Sem acesso a crédito para manter o negócio funcionando, muitas empresas acabaram quebrando. O senador Wellington Fagundes propõe que durante a pandemia a inscrição das empresas no CADIM seja suspensa. Dessa forma, elas poderiam ter acesso ao crédito novamente, equilibrar as contas e ganhar mais fôlego para sobreviver. É fundamental que a gente possa fazer com que quem mais gera emprego, a pequena, a microempresa, tenha condições de tocar, de continuar aberta, sobrevivendo e gerando emprego. Por isso, o nosso projeto é não permitido mais com que essas empresas, micro e pequenas empresas, sejam inscritos no CADIM. Então, isso vai dar condições, vai dar um fôlego para que as nossas empresas, micro e pequenos empresários, possam adquirir novos créditos, como o Pronamp e outros créditos que estão aí à disposição. Seria muito bom também, junto com essa não inscrição no CADIM, se a Receita Federal, a exemplo do que já foi feito em 2020, também em 2021 não promovesse a exclusão das empresas do Simples por débitos tributários. Nós estamos vivendo um momento de guerra, e ainda não é o momento de penalizar as empresas com essa exclusão. Janildo juntou as economias para abrir um restaurante japonês. Teve que fechar as portas, mudar de estratégia e se adaptar ao delivery. Agora torce por uma ajuda ao setor. Eu estou aqui lutando com muita dificuldade, não esperava essa epidemia. Tivemos uma grande queda, E queremos o apoio do governo para que nós conseguimos crescer, Marco e Rafael também esperam que a chance de ter crédito de novo seja uma luz no fim do túnel. A gente acredita muito nesse projeto, que seja aprovado aí o mais rápido possível. E na próxima semana, o ciclo de debates da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo vai ser sobre a recuperação do setor aéreo. Atingidas em cheio pela pandemia, as empresas aéreas brasileiras e seus trabalhadores constituem um patrimônio que merece ser protegido. A Comissão de Desenvolvimento Regional vai colocar as ideias na mesa e debater as alternativas para a retomada do setor. Segunda-feira, 24 de maio, o tema do ciclo de debates da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo será a retomada do setor aéreo. Você acompanha às 6 da tarde, aqui na TV Senado. Atualmente, o Brasil conta com 2.400.000 enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. Esses profissionais ainda não têm piso salarial nem jornada de trabalho definidos, mas um projeto de lei que aguarda inclusão na pauta do Senado pode resolver isso. Você já parou para pensar que aproximadamente 3 milhões de enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliar de enfermagem e parteiros estão colocando suas vidas em defesa de outras vidas? Eu trabalho em 3 hospitais, um particular, 2 de campanha. Então, rotina exaustante, cansativa. É o técnico que está 24 horas com o paciente. Quando o paciente precisa de algo, é o técnico que vai. É o técnico que dá banho no paciente, é o técnico que leva no banheiro, é o técnico que aplica a medicação. Ontem eu saí de um plantão de 12 horas, onde eu consegui beber água 2 vezes no plantão, consegui ir no banheiro 1 vez, não tomei café, almocei quase 3 horas da tarde. Esses profissionais estão na linha de frente do combate ao Covid. Não basta chamar esses profissionais de heróis, porque a dignidade profissional passa necessariamente por uma dignidade salarial e por carga horária.
Para isso, nós apresentamos o PL 2564. O projeto do senador Contarato cria um piso salarial para enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e parteiras. O texto também regulamenta a jornada desses profissionais. O PL é muito importante, para a nossa categoria, porque estabelece um valor, que consideramos digno, considerando a complexidade, da assistência que é prestada pelos enfermeiros e técnicos de enfermagem, neste Brasil. Não somos contra o projeto que está no Congresso do piso salarial da enfermagem. Simplesmente, nós não temos como pagar. Nós não conseguiríamos manter as nossas portas abertas. Consequentemente, irá gerar desemprego para os enfermeiros, os médicos e demais classes na área de saúde. Então, nós temos que sentar com a enfermagem, temos que sentar com o governo brasileiro, com o Congresso, para saber de onde é que vai vir esse recurso para que nós possamos pagar a uma classe que realmente merece. Pela proposta, o piso salarial para os enfermeiros seria de R$ 7.315. Para os técnicos de enfermagem, o piso corresponderia a 70% do valor pago aos enfermeiros, o que daria R$ 5.120,50. Já os auxiliares de enfermagem e parteiras receberiam 50% do valor pago aos enfermeiros, ou seja, R$ 3.657,50. Todos esses valores são referentes a uma carga horária de 30 horas semanais. Para jornadas maiores, deve haver um adicional proporcional. São 2 décadas de luta, onde a enfermagem tenta estabelecer a carga horária de trabalho, e a importância dessa carga horária será refletida à população brasileira, porque uma carga horária exaustiva, ela aumenta o risco de eventos adversos. Dos 181 bilhões de reais pagos ao Ministério da Saúde em 2020, quase 20 bilhões foram com despesas de pessoal e encargos previdenciários. Atualmente, 80% dos enfermeiros do setor público recebem até R$ 5.000. Quando se trata de auxiliares e técnicos, mais da metade recebe até R$ 2.000 de salário. Nós sabemos que esses profissionais estão salvando e sempre salvaram muitas vidas. E agora, durante a pandemia, nós estamos presenciando isso, que mesmo em detrimento de suas vidas, eles continuam trabalhando, salvando a vida dos outros. Foram mais de 54 mil enfermeiros e enfermeiras contaminados com o vírus da Covid. Só em janeiro agora de 2021 foram 30 mortes. Esses números só começaram a ficar sob controle, segundo o Observatório de Enfermagem, depois do início da vacinação desses profissionais. Ainda que estejam mais seguros por causa da imunização, eles ainda têm um grande desafio em relação à pandemia. Eu vou dar o exemplo aqui do DF. Ainda que os leitos de UTI Covid não estejam mais beirando colapso, com a ocupação acima de 90% a 95%, eles ainda estão superlotados, com a lotação acima de 80%, tanto nos hospitais particulares quanto nos públicos. Mais do que aplausos, enfermeiros, técnicos, auxiliares de enfermagem e parteiras merecem um salário digno. O garimpo ilegal em terras indígenas da Amazônia e os recentes confrontos entre índios Yanomami de Roraima e garimpeiros invasores vão ser tema da próxima edição do programa Eco Senado. Veja agora trechos do material que a equipe do programa está editando na coluna Momento Eco. A edição de junho do programa Eco Senado trata da invasão da terra indígena Yanomami por garimpeiros. Esse é um problema antigo, mas vem se acirrando nas últimas semanas, inclusive com vários relatos de confrontos entre índios e garimpeiros. Os índios não querem a presença dos garimpeiros em suas terras e resistem. Nós conversamos por videochamada com Dário Copenaua. Ele é vice-presidente da Associação Rutucara, que defende os interesses dos índios Yanomami. A atividade de garimpo ilegal é um constitucional, não tem lei. Então, por isso, o povo Yanomami, não que garimpeiros. Eu, como Yanomami, eu sou contra. Os nossos territórios foram demarcados, registrados pelo governo brasileiro, através de lei brasileira. Então, sociedade não indígena
não pode invadir os territórios, foram protegidas. E eles estão usando as armas pesadas como as armas metralhadoras na terra indígena Yanomami. Nós conversamos também com o cineasta Luiz Bolognese, que dirigiu o documentário A Última Floresta, realizado em 2019 na terra indígena Yanomami. Há gente delatando agora que o PCC está infiltrado nessa ação de garimpo. Eu não sei o quanto isso é verdade, mas o que nós temos certeza e nós sabemos é que por trás do pequeno garimpeiro, que é mais uma vítima desse processo violento, quem está ganhando com a destruição da floresta não é a nação brasileira, não é o Estado brasileiro, não é nenhum brasileiro. São alguns empresários muito ricos que têm aviões, que têm lanchas, que financiam milícias armadas extremamente violentas, que estão dando tiro e jogando bomba nos Yanomami nesse momento. A gente termina a coluna Momento Eco de hoje esperando que o poder público haja lá na terra indígena Yanomami para impedir que este confronto entre índios e garimpeiros continue. A coluna Momento Eco de hoje fica por aqui. Tchau, até a próxima. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Inscreva-se também no nosso canal no YouTube, youtube.com/TV Senado. Obrigada pela companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.